quando o carnaval nasce no Brasil, do jeito que ele é, carnaval aqui no Brasil é importado, né, do carnaval europeu. E aí os senhores de engenho faziam as festas deles dentro das casas grandes. E as pessoas que estavam aqui escravizadas, obviamente, não podiam participar dessas festas. Então elas passaram a fazer a festa delas na senzala. Então esse é o carnaval que a gente faz hoje. É o carnaval que essas pessoas escravizadas faziam na senzala, em protesto a esse carnaval de máscara, os intrudos, né, os carnavais de máscara, de baile, que eram feitos nas casas grandes. Então, esse ponto histórico, para mim, ele é essencial para a gente pensar que o carnaval sempre foi político. Ele sempre foi de luta. Tradicionalmente, na própria tradição do carnaval brasileiro, essa dimensão política sempre esteve presente, né? Quer dizer, como um momento de uma certa inversão, né? Inversão simbólica, não é? E nessa inversão simbólica, uma crítica social muito forte, né? Se a gente for ver a análise clássica do carnaval, né? Quer dizer, a inversão dos papéis, né? O dia vira noite, o rico vira pobre, né? O feio vira bonito, o bonito fica feio, quer dizer, há toda uma inversão de papéis que é próprio do ritual do carnaval, né? E essa dimensão da crítica política, da crítica social, ela está desde que o carnaval existe, né? Quer dizer, então está sempre muito forte. Então, assim, BH nasce com o carnaval, ele já nasce com a festa, né? E como no restante do país, essa festa ela tem um sotaque eminentemente popular. Movimentos cuja característica era a festa, né? A festa como uma forma de manifestação, né? A ocupação urbana, quer dizer, dos espaços, dos múltiplos espaços urbanos, né? E uma articulação entre a dimensão objetiva das demandas concretas, políticas, e a dimensão da subjetividade. Ou seja, os jovens buscam articular algo que a minha geração separou, que é a dimensão da luta com o prazer. Né? O prazer e luta se articulam no mesmo movimento. Né? Nas décadas de 60 e 70, até o início da década de 80, a gente tem um carnaval pulsante, forte, com visibilidade, com aglomeração popular muito grande, desfiles que saíam, né, escolas que saíam desfilando com 2.000 integrantes. Eu acho que tem dois elementos muito importantes que participam do processo de diluição do carnaval na cidade, na década de 80. Né? Um tem a ver com essa desestruturação comunitária. É quando o Estado e a política chegam de forma muito forte num processo de desorganização desses vínculos e desses laços sociais. Um segundo dado importante é o processo de expansão urbana. Esse processo de urbanização acelerada e demasiado, ele promove uma série de remoções urbanas que desestruturam essas comunidades. Então, famílias inteiras que participavam do processo de organização e de estruturação da festa nessas vilas, elas são removidas à força e elas desencadeiam um processo de estruturação da socialidade comunitária local que influencia diretamente nesse processo de desagregação da festa também. E a entrada do Márcio Lacerda intensifica essa visão de gestão pública, né? Com um processo de perseguição mesmo das experiências que buscam retomar a cidade enquanto um lugar de vida, de encontro, de potencialidades, de ressignificações e de transformações. Então, todo um imaginário que se coloca a juventude como apática, desinteressada, ela é muito questionada pelas evidências empíricas, né? O que a gente constata em Belo Horizonte é uma efervescência de um movimento juvenil extremamente articulado, né? Que tem a sua eclosão mais visível, né? Com o movimento da Praia da Estação em 2009 e 2010, né?
Qual que foi a grande questão que traz e que torna visível a Praia da Estação? Exatamente a demanda explícita dos jovens de ocupação da cidade enquanto um espaço a ser usufruído e publicizado, né, a partir das manifestações juvenis. Né? Primeiro, porque quem promove esse processo de retomada da festa e de reaglutinação das forças sociais e políticas na cidade são os jovens, é a juventude. Né? Então nós éramos, lá em 2009, 2010, a juventude de 22, 23, 24, 25 anos de idade, entendeu? Utopicamente projetando uma cidade diferente daquela que a gente vivia e acreditando que era possível construir uma outra cidade. De uma cidade que a gente não consegue vivenciar ao longo do ano, mas no carnaval a gente faz essa cidade acontecer. Né? Então é uma cidade em que as pessoas podem andar nas ruas, é uma cidade que tem menos carros, é uma cidade em que as pessoas têm mais liberdade de ser, né? Então, assim, ao longo do ano, a gente trata de outras questões, né? Questões de empoderamento. Mas empoderamento é uma palavra que hoje em dia está batida, né? Muita gente fala, mas a gente trabalha no sentido original de empoderamento, que é empoderamento coletivo e amplo, né? Então, para além da estética, que é importante, mas para além da estética, tem também o empoderamento psicológico, empoderamento político, empoderamento educacional, empoderamento financeiro. Então, a questão da educação, para nós, ela é a que permite que a gente possa realizar tudo o que a gente pretende, né? Agora, é muito interessante a gente observar, até numa perspectiva sociológica e antropológica, como é que isso interfere na constituição dos laços sociais e na ruptura de um modelo cultural. Porque se a gente tem, então, gerações que passam anos segregadas dessa experiência de cidade, da possibilidade de apropriação da festa carnavalesca, o que é que essa juventude faz? Ela possibilita a construção de um outro modelo de cidade e da elaboração de uma outra cultura nessa cidade, que é dessa cultura festiva e carnavalesca. E isso se inscreve nos corpos, né, na forma como as pessoas se colocam. Da mesma forma que lá na Praia da Estação, na primeira praia, era extremamente constrangedor, mas ao mesmo tempo revolucionário e subversivo, a gente de biquíni, de short de banho e com uma caixa de isopor para a Praça da Estação romper com códigos morais e com uma espécie de conduta planificada, é extremamente maravilhoso e potente a gente hoje sair, não só no carnaval, mas 2 semanas antes do carnaval, e encontrar com as pessoas fantasiadas pela rua, né? Com as pessoas colocando os seus corpos à mostra, desconstruindo estereótipos, apostando em outras maneiras de ser e de viver. Né? E aí, por que que isso tem uma dimensão pedagógica, educativa? Porque, na verdade, a formação, ela se dá na vida, é no dia a dia. É isso que as comunidades tradicionais e que, na verdade, as gerações anteriores nos legaram enquanto um ensinamento fundamental. A gente tem uma dimensão da experiência comunitária e da troca afetiva ordinária como uma experiência fundante do processo de educação. Então, assim, toda essa discussão, inclusive, que está em curso hoje, de escola sem partido, de definir tudo dentro de caixas, de espaços muito bem determinados, isso é função da escola, ensinar matemática, português e geometria, né? Quem educa é a família, quem vai ensinar o que é certo e errado, o que é proibido e permitido, é o pai e a mãe. Isso é uma loucura absurda. Entendeu? Porque o processo de educação e de construção pedagógica, ele é orgânico, ele é inteiro, né? Tem um dito africano que fala que para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira. Todas as pessoas da sociedade são diretamente responsáveis pelo processo de educação de qualquer indivíduo que nasce nela e está inserido nela.
Então tem uma outra dimensão educativa que é a dimensão do direito à cidade, do direito a usufruir do espaço público, né? Ou seja, se a ideologia dominante coloca a cidade como espaço da circulação, os movimentos têm colocado a cidade como espaço de encontro. É outra lógica, não é? E aí entra um questionamento muito forte, que é o direito de ir e vir, né? Que é outra questão que está muito forte, né? Ou seja, o direito à cidade implica o direito de ir e vir, né? Ou seja, qualquer um andar por qualquer espaço, né? Coisa que muitas vezes é proibida pela origem social, né? Então, o pobre negro na rua, o que significa? Agora, eu acho que é importante a gente extrair também uma reflexão fundamental, que é a questão relacionada à juventude periférica, né? Porque nós também estamos falando de um processo que se articula muito no âmbito da juventude da classe média. E os blocos afro, eles nascem, o Angola Janga, por exemplo, nasce nessa perspectiva de entender qual é essa juventude que fala, de quem é essa voz, né? Então, quando nascem os blocos, e o slogan até então era carnaval de luta, de amor e de rua, né? A gente levantava questões como quais lutas, né? E quais ruas também, né? E quantos carnavais existem, né? Será que BH tem um carnaval específico ou são vários carnavais, né? Sim, é inegável que o carnaval traz possibilidades de ocupar a cidade e de estar na cidade, né? De ser também não só pertencente à cidade, mas também, de alguma forma, dono da cidade, né? De estabelecer regras para viver nessa cidade. Mas é uma liberdade que é até a página 2, né? Porque não é a mesma liberdade para a mulher, né? Não é a mesma liberdade para a população LGBT, não é a mesma liberdade para a população negra. Então, assim, a experiência da praia, do carnaval, elas se colocam enquanto uma experiência pedagógica porque elas oferecem uma outra forma de ser e existir na cidade. E é essa abertura de uma outra possibilidade de ser e existir na cidade que possibilita um processo de reeducação e de reorientação dos seres, das pessoas, dos jovens, das outras gerações, né? Eu não tenho dúvida que quem pôde viver Belo Horizonte de 10 anos para cá, com certeza tem uma outra forma de ver e estar no mundo, de relacionar com o mundo, que é muito mais aberta para o respeito às diferenças, às diversidades, né? Essa capacidade de interagir respeitando a diversidade que é própria da vida. Certeza que valeu a pena. É um absurdo tal decreto. E se o Lacerda curte a canetada, que deu uma canetada no próprio reto.